do eclodir dessa crise econômica, os municípios já sofriam muito por políticas pontuais tomadas pelo governo federal. Por exemplo, no sentido de estimular o consumo, o governo federal, ao longo de alguns anos, fez concessões fiscais, concessões de incentivo fiscal. Mas concessões fiscais, de incentivo fiscal, em relação a tributos que os municípios têm uma participação direta. E no conjunto dessa tomada de decisões do governo federal, que levou a essa crise atual, os municípios já passavam por uma dificuldade do seu próprio financiamento, do seu próprio sustento, do seu próprio custeio, já viviam uma situação dramática. Eu lembro de já ter usado aqui um dado, mas é um percentual que continua atual. Em 2013, são os dados ainda fechados, os de 2013, antes da crise, portanto, 92% dos municípios fechando as contas no vermelho. 8% conseguiram equilibrar receita e despesa. Bom, agora veio a crise. Um município, como qualquer cidadão, também é afetado pelo incremento das contas públicas. Só até aqui, nesses primeiros 5 meses do ano, o custo do asfalto aumentou 46%. Então, as obras públicas também acabaram encarecendo e os repasses do governo federal aos municípios têm decaído. Então, fruto desse descontrole do governo federal, as contas são maiores e as contrapartidas são menores. Nós, logo na largada, no início do governo, fizemos um corte significativo em termos de cargos de confiança. Naquela primeira etapa, só na administração direta e indireta, foram quase 100 de cargos de confiança eliminados e nós passamos a adotar uma série de estratégias de gestão. O programa de eficientização energética, por exemplo, no sentido do controle das contas de energia elétrica. Ao longo do nosso período de governo, a gente tem uma economia nominal de quase 2 milhões de reais acumulados de economia até aqui. Estamos investindo numa central de distribuição e logística para dar e garantir ainda mais transparência nas compras públicas e fazer com que a prefeitura receba e pague por aquilo que efetivamente foi comprado, e ganhando sinergia no sentido de fazer essas aquisições da prefeitura chegarem às suas unidades fins. Então, a gente tem trabalhado muito na gestão do custeio, na gestão do custo, na gestão da despesa. Agora, por outro lado, até pelas regras do serviço público, existem despesas que são não aptas do gerenciamento direto da prefeitura. Por exemplo, pelas regras em vigor do Estado brasileiro, a gente tem uma folha de pagamento cujo crescimento vegetativo é de 3,70% ao ano, independente de qualquer ação governamental nesse sentido. Então, por um lado, os municípios, dada a estrutura legal do Brasil e esse modelo de federação, os municípios nem sempre têm a maleabilidade necessária para a tomada de medidas administrativas mais adequadas. Por outro lado, dentro do nosso campo de possibilidades, temos atuado desde o início do ano e esse é um trabalho permanente.